Ora, muito boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Livramento, o nosso episódio número 33. E hoje é um episódio em que vamos ter mais um convidado, nesta nossa segunda temporada, depois de setembro. Este projeto que nós temos é um projeto que está ancorado em dois objetivos. Um primeiro, que é o sentido de responsabilidade individual, e um segundo, que é o de rejeição do lugar de vitimização ou de vítima. E, portanto, é um projeto de literacia na área da saúde e o nosso objetivo, obviamente, é dar o máximo contributo na área da saúde mental, do estilo de vida, com ferramentas e com estratégias para que as pessoas possam, de facto, ficarem mais inteiras, porque quanto mais inteiros nós formos, mais conseguimos gerir as nossas vidas. Uma boa noite a todos, boa noite Bárbara, boa noite Célia, boa noite Cíntia, já cá temos a nossa convidada de hoje, Sírios, Elsa, Dorisete, Filipa, Rosa, portanto é com gosto que vos temos aqui hoje. Portanto, o nosso programa de hoje vamos falar sobre comunicação. Este programa tem o patrocínio da EM Saúde. Quero agradecer à EM por ser o nosso patrocinador oficial desde o início deste projeto, no mês de janeiro de 2021. Também a todos os nossos seguidores, em que desde janeiro até agora conseguimos passar a barreira dos 2.500 e estamos mesmo prestes, provavelmente hoje, vamos conseguir passar a barreira dos 3.000 seguidores. Portanto, amanhã é dia de festa e conto convosco para celebrar essa nossa partilha, que provavelmente amanhã iremos fazer. Um abraço, Sandro. Um abraço do Brasil, Taki McGame. É com muito gosto que realmente também vemos este trabalho de equipa que estamos a fazer um pouco neste crescimento conjunto para a comunidade portuguesa e brasileira e os outros países de língua oficial portuguesa. E esperemos que no programa de hoje, em que vamos falar desta necessidade de sabermos comunicar uns com os outros para aumentarmos a eficácia da comunicação, o resultado dessa comunicação, para que com eficiência nós consigamos dizer o que queremos dizer e não apenas falar sem esse objetivo de comunicar bem. Portanto, sem mais delongas, eu vou convidar para se juntar à nossa live Cíntia Lopes, uma expert, uma convidada do Brasil com vasta experiência nesta área da comunicação. Vou só então aqui convidar a Cíntia para se juntar à nossa conversa, que é aqui adicionar. Alô, Cíntia! Olá, como vai? Que prazer! Uma Bem-vindo! boa noite para você. Tudo jóia por aí? Maravilha, tudo maravilhoso e muito feliz pelo convite em participar dessa live, do programa, do projeto Livremente, Ora é e essa. você por criar tantos estímulos positivos para a sua audiência, né? Para a saúde mental, para a Claro. alegria de viver, para equilíbrio, para a paz de espírito. Esse Uhum. Eu não sei se os nossos seguidores estão a ver bem a emissão e se nos estão a ouvir bem. Se não estiverem a ouvir bem ou a ver bem, digam nos comentários, porque queremos ouvir. Eu tive aqui uma pequena pausa. De qualquer forma, acho que agora sim, já estou outra vez a ver a Cíntia em condições, a ligação. Cíntia, nós todos, desde que nascemos, se calhar é bom trazer à consciência algo que faz parte da nossa natureza, é que nós somos seres sociais e a necessidade de comunicar uns com os outros é inata, não é? Portanto, nós basicamente temos esta necessidade de partilharmos informação e de comunicarmos uns com os outros, basicamente desde que nascemos. Só que de alguma forma ali ao longo do desenvolvimento nós chegamos ali a um período, a uma fase que parece que nos esquecemos que as palavras contam para nós conseguirmos comunicar uns com os outros. E depois essa má comunicação começa a dar mal entendidos
e quando dá mal-entendidos começamos a alterar as nossas emoções, e quando se altera as emoções começamos a reclamar com os outros, e quando se reclama com os outros começamos a achar que a culpa é deles, e quando eu começo a perceber que se calhar o fator comum às 10 pessoas que não fazem o que eu quero, ou que reclamam comigo, ou que não correspondem ao que eu quero, em 10 pessoas diferentes o fator comum se calhar sou eu. E, portanto, eu acho que vou ter que ter a capacidade de assumir a responsabilidade de perceber qual é o meu poder de melhorar isso. E aí é que entra o trabalho e pessoas como a Cíntia, não é? Maravilha, doutor Ivandro, exatamente, né? Comunicação é de nossa responsabilidade. Eu começo falando da importância desse self-talking, né? Dessa conversa conosco mesmo, em primeiro lugar, a forma como você e eu nos comunicamos conosco mesmo, essa qualidade, não é? Porque muita gente tem um crítico dentro da cabeça desde a hora que acorda até a hora que vai E se dormir. calhar uns Então, eu não têm sempre só crítico, pergunto. se calhar uns têm um crítico, outros têm um advogado e outros têm um juiz. Exatamente. É. Você lembrou agora do Dom Miguel Ruiz, né? Do livro Os Quatro Certo? Ventos. Exatamente. Muita gente tem um juiz na cabeça e vive com essa autocrítica constantemente. E claro, né, existe uma disciplina já nos Estados Unidos, infelizmente ainda não tem no Brasil, eu não sei se tem no Portugal, em Portugal, psiconeuroendocrinologia, ou seja, Uhum. a relação, não é, entre a qualidade da nossa comunicação e a saúde mental e emocional. Olha que Sim. importante. Então, a forma como eu me comunico comigo mesmo é muito importante. E depois E, eu trago à isso baila o que até, você Cíntia, falou agora. e a propósito do que estás a dizer, até pela importância que dá para unir nesse palavrão, não é? Nessa palavra grande, que as pessoas se esquecem que não há saúde mental sem uma neurobiologia funcional. Ou seja, para eu pensar, eu tenho que ter um cérebro. E o cérebro tem que ter uma estrutura anatómica, que é parte física e estrutural, e depois há uma parte funcional. E a parte funcional é quase que aquele emaranhado, é quase que as redes neuronais são mais Isso. complexas ou mais eficazes na maneira como comunicam entre si, se eu melhorar as minhas capacidades. E, portanto, é através desse treino da comunicação que cá dentro o armazém vai conseguir aperfeiçoar essa capacidade de comunicar. Perfeito, a comunicação consciente, né? Esse Uhum. estar consciente, essa presença em si, Uhum. o entusiasmo, né? A junção dessa palavra grega com o hebraico, Deus em si, né? Que não é euforia, que não é barulho, que não é excitação, e Uhum. sim a presença, né? De você estar no aqui e no agora. Não importa que horas são, Uhum. é sempre agora. Não importa onde eu estou, se no Brasil ou em Portugal, é sempre aqui. Claro. Então, estar aqui agora, essa consciência, né, Uhum. do que eu comunico para mim mesma e para o outro, sempre com a responsabilidade de saber que o resultado da minha comunicação tem a ver como eu expresso, ou seja, quem é essa pessoa para a qual estou falando? Quem são essas pessoas? Quais são os filtros que essas pessoas Uhum. usam para enxergar a realidade, por exemplo, né? Claro. Nós aqui no Brasil, você em Portugal, que crenças, que templos, que educação, que atmosfera essas Por, pessoas por isso vivenciaram. é que depois nessas interações, se calhar não, provavelmente nós vamos conseguir comunicar melhor se eu estiver preocupado em dizer o que eu quero dizer do que eu estar a criar um cenário de uma vida que eu não conheço, nos pensamentos que eu nunca vi nem nunca pensei, e eu acabo por estar a projetar no outro aquilo que são os meus próprios mundos. E se nós começamos a pensar pelo outro, nós vamos, obviamente, ficar mais inseguros, porque é imaginar mundos que não são os meus. Portanto, se nós tivermos mais Perfeito. facilidade de dizer o que queremos dizer e interagirmos nessa comunicação, não, melhor dizendo, se nós interagirmos com aquilo que precisamos dizer para sermos autênticos e verdadeiros no que queremos transmitir, a comunicação em si então é que vai melhorar. Vamos aumentar a eficácia da comunicação. Perfeito. Muita gente boa que eu conheço
Pessoas com grande preparo técnico têm dificuldade de se comunicar com o outro. Uhum. Por quê? Medo da crítica, medo do julgamento, medo de não ser amado, medo de não ser bem avaliado, medo do ridículo, medo de não agradar. Então, esses medos todos pairam na cabeça das pessoas, não é? Justamente por essa insegurança, não é? De Uhum. não saber meios e formas de entender como é que o outro se comunica. Então, da feita que eu ajusto essa comunicação comigo mesmo e com o outro, eu tenho mais chances, né, Uhum. de tornar essa informação, essa comunicação comum. Veja, comunicar é tornar algo comum. Mas muitos falam, 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 Aham. falam, e poucos comunicam. Cíntia, qual é a diferença entre falar e comunicar, que é o tema da nossa live, Cíntia, qual é né? a diferença entre Comunicar, comunicar e falar? exatamente. Tem o falastrão, né? Não sei se vocês usam essa palavra, Não. falastrão, a pessoa, aquele que fala, 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 Ah, ingressa por caminhos tortuosos sim, e deixa sim. as pessoas confusas e não chega a um objetivo. Eu tenho que ter um objetivo claro, não Uhum. é? Quando eu faço essa live aqui com o doutor Ivandro, o que que eu quero comunicar com essa live? Quais são os objetivos que eu tenho? Quem são as pessoas que eu quero atingir? Que mensagem que eu quero transmitir? Então, isso precisa estar muito bem claro. Uhum. E linguagem me permite levar as pessoas à ação ou à reflexão. E Claro. como é que eu consigo isso, não Ou é? seja, Quando eu. o que está a dizer, Cíntia, é que a comunicação é intencional, ou para a ação ou para a reflexão. Porque se nós falamos sem uma intenção, é realmente entrarmos num território que acabamos por falar, 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 mas na prática não dizemos nada, não é? Porque falta essa Isso, sem intenção. objetividade. Exato. Aliás, parte do que estavas a É, dizer há pouco, e a propósito do que falaste, quando as pessoas começam a ter esses medos do que é que o outro vai pensar do que eu quero dizer, o que é que eles vão achar do que eu vou dizer, vou sentir-me ridicularizado. Eh, o que identificas muito provavelmente ao longo da carreira é que o medo, e aliás isto nós sabemos clinicamente também, que o maior medo ou a maior fobia que existe é a fobia de falar em público. É a isso, exposição junto do mundo, não é? perfeito. A maioria das pessoas sentem medo. Aliás, o medo é item de série, Evandro, no processo de comunicar. Estaria errado se você me dissesse, Cíntia, eu não tenho medo de nada, pode me dar qualquer tema para falar diante de qualquer grupo, chega na hora, dou o recado e fim de papo. Não tem essa coisa Uhum. de medo, medo. Nós não nos habilitaríamos. Por quê? Porque o medo é item de série, não é? O medo está ali para proteção. Então, no momento em que eu me deparo com uma situação nova, por Uhum. exemplo, se eu nunca tivesse feito uma live como essa, é certo, Claro. né, que as minhas mãos estariam suando, a boca seca, visão turva, taquicardia, sudorese, sensação de Uhum. desmaio, rubor na face, palidez. Por quê? Porque isso é algo novo, não é? O Uhum. cérebro entende aquilo como uma Ou ameaça, seja, não um podemos ter risco, não é? medo do medo, não é? Não podemos ter medo do medo, porque se tivermos medo do Não medo, ele podemos agrava. Precisamos da coragem, mas a coragem é agir adequadamente com medo e tudo, desde que eu esteja muito bem Uhum. preparada. Qual é o tema que eu vou falar? Qual é o objetivo? Para quem, né? Para quem vou me comunicar? Tudo isso é muito importante para que eu dê passos certeiros e seguros Uhum. rumo ao objetivo que eu tenho. Senão o medo vem e me bate forte, não é? Claro. Porque comunicação é um processo complicado, tem múltiplas interpretações. Você, Ivandro, que teve uma formação, Uhum. não é, no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, eu estava Uhum. olhando o seu Uhum. vastíssimo currículo, você interpreta a comunicação de maneira diferente da minha, não é? Que passei por outras formações, mestre em Uhum. psicologia, Certo. letras, especialista em comunicação. Enfim, nós temos filtros diferentes para enxergar a Uhum. realidade. Então, eu preciso, sim, considerar esses filtros para ajustar, não Estás a dar é? um Essa ponto, esse comunicação. ponto é muito, mesmo muito importante para trazer até à conversa, porque a forma como nós conseguimos lidar com as palavras diferentes quando comunicamos uns com os outros vai ser mais fácil
eu aceitar opiniões ou interpretações diferentes quando eu consigo ter uma noção mais variada do mundo. Ou seja, se eu vejo o mundo só de um prisma, a minha visão é muito mais básica, imatura, simples, e eu acabo por transformar a vida numa visão quase que preto e branco, sim e não, noite e dia. E isso é um erro quando nós estamos a comunicar com os outros, porque a vida dos outros é sempre diferente da minha, e se nós não tivermos a capacidade de perceber que se numa conversa nós podemos ter opiniões diferentes e até opostas, mas se nós começamos a ter medo de dizer o que queremos dizer na comunicação, eu não vou conhecer a Cíntia, nem a Cíntia vai conhecer o Ivandro. Então, nós vamos ser pessoas muito mais de embalagem, em que se a Cíntia falar comigo ou com qualquer pessoa dentro do meu grupo que pensa igual, tanto faz falar com o Ivandro ou com qualquer um, porque nenhum de nós se individualiza numa opinião própria. E quando perdemos a nossa opinião, nós perdemos a nossa identidade, quando nós não conseguimos dizer o que queremos dizer. E isso é o que depois atrofia o nosso equilíbrio. Não é? Isso. Leonardo Boff, festejado sociólogo, né, brasileiro, mas festejado no mundo inteiro, diz que o ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Nós adquirimos a mentalidade de acordo com o que tocam os nossos pés, diz o filósofo, não é? Quanto mais você conhece do mundo, e hoje, doutor Ivandro, estamos nesse mundo cada vez mais complexo, incerto, veloz, dinâmico, líquido. Quanto mais nós tivermos esse olhar, não é, holográfico, esse olhar geral da realidade, mais fácil vai ser a nossa comunicação e de considerar esses diferentes pontos de vista, de acordo com a cultura, de acordo com paradigmas, crenças, a história de vida, a cultura, claro. A nossa história de vida torna-nos únicos. E se a nossa história de vida, se nós temos medo de conhecer como é que nós nos construímos, portanto, o nosso passado que constrói o presente, e se eu não consigo aceitar como é que a minha história define o que eu sou hoje, porque tenho medo que esse passado me condene para o futuro, então é melhor nem pensar nele, que é o que muita gente faz, eu acabo por condenar a minha comunicação e o meu funcionamento, porque eu não estou capaz sequer de comunicar comigo próprio pela minha experiência. Esse diálogo interno é fundamental. A primeira comunicação que existe provavelmente vai ter que ser a nossa, não é, Cíntia? Exatamente. E muita gente, né, hoje eu vejo problemas emocionais e mentais, muitas pessoas voltadas ao passado, né, e ficam lá no passado, remoendo o passado. Então, essa importância, né, da ressignificação, para usar uma palavra da programação neurolinguística, né, ressignificar tudo o que aconteceu, também é uma forma de comunicação. Para quê? Para que a pessoa viva mais equilibrada no presente. Agora, Evandro, comunicação não é só ciência e não é só técnica, ela é arte também. Assim como, por exemplo, os dentistas brasileiros, não é, são festejados no mundo pela sua perícia, pela sua destreza, pela sua arte, além da técnica. Todo brasileiro, não é, que tem muito dinheiro vai tratar do dente, não é, nos Estados Unidos, por exemplo. Ou melhor, todo americano, norte-americano que tem dinheiro vem tratar dos dentes no Brasil. It's the Brazilian smile. Da nossa destreza. Então, comunicação também é arte. Tem gente que nunca fez uma formação, nunca passou por uma faculdade ou uma pós-graduação, um doutoramento, e se comunica de maneira bela, não é? E tem essa arte, além da ciência, de se comunicar bem com o outro. Por quê? Porque são pessoas que têm empatia, que são interessados no outro, chamam pelo nome, se interessam, abrem a escuta, né? Tem essa escuta reflexiva, tem uma linguagem corporal. Né? Por isso é que a comunicação tem essa interação, porque a comunicação é isso. Aliás, nós temos uma boca e dois ouvidos, que é precisamente para ouvirmos mais do que falarmos, e se nós realmente estivermos atentos à informação que estamos a receber, eu vou conseguir interagir muito melhor com o meu interlocutor.
E, portanto, se a emissão é mais adequada, a recepção vai ser mais compreendida para depois intercalarmos e darmos uma sequência à conversa. Exatamente, criando essa atmosfera positiva, né? Uhum, Essa atmosfera que cria a psicologia do sim, como nós estudamos na uhum, psicologia organizacional, né? Que faz com que o outro esteja mais voltado a uma escuta ativa, a argumentar, a uhum, negociar, a criar novas parcerias, a vender produtos e serviços, enfim, a demonstrar o seu talento por meio da boa comunicação. uhum, Então, tudo isso é importante, não é? No momento em que você conhece o outro, conhece a si mesmo e tem um objetivo claro na sua comunicação. uhum. Então, isso é fundamental, não é? Para vender produtos, Sim, aliás, serviços. quando nós vamos conseguir sempre comunicar melhor, quanto mais nós conseguimos falar e comunicar com nós mesmos. Esta capacidade de ouvirmos o nosso pensamento e sermos não uns juízes, nem advogados, nem críticos, mas sermos alguém que tem uma postura como o nosso melhor amigo consciente a querer o melhor de nós. E se eu conseguir aperfeiçoar a minha capacidade de diálogo interno, eu vou conseguir articular melhor a comunicação comigo. E se eu conseguir fazer isso bem comigo, provavelmente vou fazer com as pessoas à minha volta. E porquê? Porque nós sabemos que na comunicação vai interessar muito nem tanto a quantidade das palavras, mas acima de tudo a qualidade das palavras. E essa qualidade vai Perfeito. precisar de várias características, não é? O timbre, o tom, por aí fora. Exatamente. Existe um conhecimento, né, de um psicólogo, Albert Mehrabian, dos Uhum, Estados Unidos, de Harvard, aliás, da Universidade da Colômbia. Ele diz que, no contexto da fala, a palavra representa 7%. Agora, o tom de voz, o timbre, a uhum, ênfase, a alternância, a velocidade, a altura, o registro, o silêncio, as pausas, representam 38% da nossa comunicação. E 55% é o quê? A linguagem corporal, uhum, a forma como você equilibra os ombros, como você olha para as pessoas, os seus gestos, se são calmos ou não, se uhum, são agitados, né? certo. O semblante, o olhar, a textura do rosto, a sua Uhum, vestimenta, a sua respiração. Isso tem um impacto muito grande na comunicação. Eu até trouxe aqui, doutor Ivandro, a obra, né, dessa festejada pesquisadora de Harvard, a doutora Amy Cuddy, ok. e ela comenta no seu livro O Poder da Presença, né, Uhum. um livro bastante citado no mundo também, O livro, como é que se que chama o livro? o, Na projeção está invertida a imagem. O, o poder da o poder presença. da presença. Ok. Isso. E ela comenta que se você ajustar a sua linguagem corporal, você aciona, não é? Hormônios e neurohormônios de altíssima qualidade na corrente sanguínea, que vão te dar, sim, não é? Maior A posição equilíbrio, vão super-herói, não liberar. é? Posição super-herói. Isso, é isso que ela comenta, né? Aham. Do super-herói, da Mulher Maravilha. Você aumenta as quantidades, né, de testosterona e baixa nível de cortisol. Uhum, Então, pela linguagem corporal, nós nos comunicamos de maneira muito forte com as pessoas, uhum, mas também conosco mesmo. claro. Porque a psicologia tradicional, né, a partir de William James, dizia que pela mente você transforma o seu corpo. Agora, o que Amy Cuddy, né, e toda a neurociência tem mostrado é que pelo corpo, pela linguagem do corpo, você também altera os Certo. estados da sua mente. Que Ah, interessante e isso. é tão interessante e ainda por cima o timing com que agora lembraste-me do William James e os nossos seguidores percebendo que o William James foi alguém que foi em 1901 que começou com o trabalho e as obras no início do século nos Estados Unidos e alguém no início do século, em 1901, 1905, 10 por aí, foi quando ele disse quando ele fez essa obra para mostrar a relação entre como a mente realmente se manifesta no corpo, como é que realmente está tudo ligado, não é? Nós temos que ter aqui uma Isso. harmonia, que é tipo uma dança, não é? É um diálogo entre o corpo e a mente.
soubermos Isso. articular bem o que nós pensamos com o que nós sentimos e com o que nós fazemos, geralmente a música é outra Perfeito. comunicação. Perfeito. É neurofisiologicamente impossível, por exemplo, você jogar uma partida de vôlei ou de basquete e sentir-se deprimido, por exemplo, né? É, ao menos, Porque olhar para cima quebra essa alça, uhum. né, da depressão e você começa a acionar estados, né, que liberam esses hormônios Já de vamos ter os qualidade. nossos seguidores todos viciados agora em desporto e a jogar vôlei. É verdade, por isso que quem Claro. faz atividades físicas, né, Uhum. vai ter naturalmente mais saúde, não só física, como emocional e mental, justamente por acionar esses estados, né, acionar esses hormônios de E, qualidade. e, e Então, tudo isso é isso é muito uma escolha, não é? Porque as pessoas têm que escolher ter esses comportamentos para aperfeiçoarem essas suas capacidades. Ninguém vai melhorar a comunicação se não escolher o processo de melhoria, de se colocar nos comportamentos que levam a esse desenvolvimento. O problema é que nós dizemos, e toda a gente tem consciência, sim, sim, eu é ótimo, vou começar a seguir a Cíntia, vou começar a seguir o Ivandro, vou começar a ouvir estas coisas todas. Mas o estar exposto passivamente sensibiliza, informa, mas acima de tudo, eu tenho que perceber o sentido de apelar à responsabilidade da pessoa, pegar nela onde está e construir daí para a frente. Porque esse é que é o verdadeiro sentido de perfeito. responsabilidade das pessoas. Maravilha. Se você só fizer esse ajuste, viu? Se nós só fizermos esse ajuste de conscientemente cuidar da nossa linguagem corporal, por exemplo, você nunca vai ver um líder eficaz, não é? Um líder festejado, que todos gostam e atingem Claro. metas. Você nunca vai ver essa pessoa de ombros caídos, olhando para o chão e para a direita, por exemplo, né? Uhum. Você sempre vai ver um líder com os ombros para trás, o olhar projetado, o queixo, não é? Ligeiramente Quer dizer, inclinado, andando. podemos ver o líder assim um bocadinho mais curvado se ele for corcunda, não é? Porque se ele for corcunda já fica assim um. Mas geralmente ele não, pela forma natural de ele pensar, não é? De forma, ele tem uma atitude Aham. positiva, né? Ele tem uma crença na vida, um olhar para a vida empoderado. Então, a postura dele, naturalmente, é uma postura de Que um, conta. não é? Você pode ver um estadista. A sua postura, por exemplo, me chama a atenção, não é? Não, Sempre com os como ombros sabia, como sabia equilibrados. que ia estar como é expert de comunicação, eu estou aqui preparadíssimo para passar o teste, não é? O que que isso comunica, né? O que que isso comunica? Comunica liderança, comunica uma pessoa saudável Uhum. emocionalmente e mentalmente, comunica uma pessoa de bem, comunica uma pessoa, sobretudo, de credibilidade. O que Uhum. que é isso? Uma pessoa credível, uma pessoa que eu confio e que aí sim abre campo, não é? Uhum. Favorável para eu fazer qualquer negócio. Esse ponto é um ponto que só nós só vamos conseguir comunicar bem com o outro quanto mais genuínos, como dizíamos no princípio, nós somos. Portanto, se aquilo que eu Isso. digo sai de mim de forma mais espontânea e de forma conhecedora pelo investimento de responsabilidade que cada um fez no conhecimento para poder transmitir esse conhecimento, essa é a nossa melhor escola, porque a melhor maneira de nós aprendermos acaba por ser o ensinar. Por isso é que nós ficamos sempre mais maduros quando há filhos, porque passamos a ter uma atitude muito mais responsável. Apesar de Isso. haver muita responsabilidade também sem filhos, portanto, não é, isso, não é no sentido comparativo, mas é no sentido de apelarmos a uma necessidade de querermos transmitir a alguém que é importante ser responsável pelos seus comportamentos. E a melhor forma de nós encaixarmos e funcionarmos uns com os outros é quando nós sabemos, de facto, comunicar melhor uns com os outros. E, portanto, essa autenticidade, através do conhecimento que a pessoa faz, pelo investimento e o tempo que é preciso dar para ler, para conhecer, para estudar, e não tem a ver com nada académico, não estamos a falar de estudos académicos, estamos a falar realmente com a pessoa fazer escolhas de sensibilização do tema, depois começar a ler coisas sobre esse tema, depois fazer pequenas cursos, formações, desde gratuitos até pagos, o que for. Há muita coisa disponível
Porquê? Porque, independentemente da formação, e como dizia bem, Cíntia, não é nunca pela formação académica que nós vamos ter melhor ou pior capacidade de comunicação. É pelo sentido Isso, de nós querermos melhorar a nossa comunicação através desse perfeito. autoconhecimento. Isso, buscar o aprendizado constante, não é? Ser Uhum. curioso, ser seguidor, estar o tempo todo perguntando. Muita gente diz, ah, Cintia, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler. Ok, então, seja como uma criança, né? Sempre curioso, sempre perguntador, viaje, assiste bons noticiários, conviva com pessoas, não é? Com Olha, mindset, um bom exemplo, uma mente. um bom treino para os nossos seguidores, não é? Os nossos estoicos seguidores, porque os estoicos nunca são vítimas, os estoicos são sempre responsáveis. Maravilha. E o que importa é, por exemplo, um bom exercício para se treinar realmente, por exemplo, esta articulação lógica do pensamento, para comunicarmos melhor, é, por exemplo, o sentido das metáforas dos ditados populares. Quando alguém diz, É, olha, uma andorinha não faz a primavera, eu tenho que pensar o que é que isto representa na vida. E há pessoas que nestes, eu estou-me a lembrar disto porque há testes de avaliação cognitiva, em termos de testes de inteligência ou intelectuais, que uma das formas de nós avaliarmos uma das competências cognitivas é através do recurso a ditados populares ou metáforas. E há sim. pessoas que nós perguntamos o que é que significa para si uma andorinha não faz a primavera? E a pessoa começa, bom, realmente eu olho para o céu, eu vejo uma andorinha e realmente não é primavera, porque é só uma. E quando alguém tem esta interpretação, isto mostra que realmente há uma limitação na interpretação. Ou seja, eu É tenho que isso. perceber que na vida é como os nossos problemas temporários nunca podem definir o nosso valor permanente. E se eu permito que a vida, quando me corre mal e me põe no fundo do poço, e eu permito que esse momento me defina o meu valor, eu estou a exagerar na minha capacidade de valorizar o que penso para o lado negativo. E se eu começo a pensar de forma distorcida, se eu começo a ser o tal advogado que é o advogado do diabo, não é? Que vai destruindo, que vai derrubando, eu acabo por proteger menos aquilo que eu sou e vou-me anular muito na relação com o mundo. O que eu acabo por me deixar É, pisar pelo mundo nessa comunicação. Então eu vou ter que perfeito. aproveitar isso para esse autoconhecimento. Linguagem cria realidade, doutor Ivandro. Você nunca vai ver um cachorro triste porque alguém esqueceu do aniversário dele. Mas se você esquecer do aniversário do casamento da sua esposa, ela vai ficar muito triste, É né? verdade. Porque isso é uma linguagem. Muitas pessoas dizem, ah, a vida é uma luta, é, viver é matar um leão por dia. Ou Certo? seja, essa linguagem, né, já cria uma espécie de camisa de força, não é? Pela forma arquetipal como apresenta, né? Como representa essa linguagem para ela. Então, muito cuidado com essa figura, né? Uhum. Do guerreiro, da pessoa que se esforça muito. Aqui no Brasil, isso é muito cultuado, né? Aquela pessoa que se esforça, que se rala e que dá duro na vida. Essa pessoa, muitas vezes, ela é festejada e tal, só que ela não está feliz, ela não está bem com aquilo. Claro. Então, muito importante você ter chamado a E, atenção, né? mas Essas frases. esse ponto é muito importante porque, de facto, nós não temos que matar um leão por dia. Nós não temos que estar nos campos de batalhas todos os dias. Eu posso escolher ter paz do que vencer algumas guerras que são inúteis. Então é preferível Perfeito. deixar que fiquem com a taça. Sim, sim, é isso. Você é campeão, está certo, não é? Porque há brigas que não faz sentido, há lutas que é inútil a comunicação Isso. desgastar-se. Muita atenção para a forma como você comunica, né? Ah, parabéns, doutor Ivandro, você é um guerreiro. Não, não quero mais ser guerreiro, né? Certo? Guerreiro é aquele que vive guerreando, ou a pessoa que vive tentando, né? Ah, eu vou tentar. Quando tentar já implica na falha, no erro. Sim, Ou aquela pessoa que vive o sempre guerreiro está lesionado, tem que ir ao ortopedista, tem que ir ao dermatologista, tem que ir ao cirurgião. tem peso da vida. Então, muito cuidado com a forma de falar, não é? Por exemplo,
eu tinha muita dificuldade no passado de ir à academia, porque eu só escutava assim, hoje eu vou malhar. Daí eu pensava assim, nossa, eu não quero malhar meu corpo, né? Uhum. Quem malha é Judas. Então, eu quero treinar, eu quero ter prazer ali naquele momento de Uhum. atividades físicas. Então, eu boto na minha agenda. Hoje é dia de atividades físicas prazerosas. Ou seja, Certo. eu mudo essa representação que Olha, a cultura estou-me a traz, lembrar coisa um de muito. exemplo. As pessoas quanto mais velhas são, mais inibidas são para atividades prazerosas. Portanto, as pessoas mais velhas, eh, porquê é que você não vai num spa? Porquê é que não faz uma massagem? Porquê é que não se cuida? E há pessoas que dizem, o quê? E o spa? Essas coisas completamente só para gastar dinheiro? Mas, se nós dizemos, porque é que você não faz fisioterapia, uma massagem de relaxamento na fisioterapia, em vez de chamar de spa? Então a pessoa diz, mas isso é para me tirar as dores ou é para reduzir um problema? Então a pessoa, por defeito, quer cuidar, mas por virtude não quer. Então, exatamente, nós precisamos quebrar isso, exato, excelente exemplo, com a forma de falar, não é? Então, infelizmente, muita gente não gosta de trabalhar, não gosta da segunda-feira, Uhum, justamente por essa palavra, né? Trabalho, que no passado era um instrumento de tortura e tudo uhum. mais. Então, essa ressignificação das palavras, esse Conta cuidado que muito. nós temos que ter Uhum. conta muito no nosso dia a dia, Sim. né? Para que você o quê? Como dissemos no início da nossa live, tirar esse crítico, esse juiz, essa vítima e colocar, não é, na nossa mente, nesse nosso diálogo interno, o Uhum. quê? Algo inspirador, algo que me motiva, um motor próprio, como você disse, né? Uhum. Assumir esse protagonismo e essa responsabilidade E, pelo meu e esse pensamento, pelo protagonismo, meu e esse protagonismo até é tão importante salientar, Cíntia, porque nós todos e muita gente que está a ouvir esta nossa live vai se rever provavelmente nesta consciência que nós estamos aqui a levantar, que é nós marcamos uma consulta no médico às 11 horas na quinta-feira e vamos. Nós marcamos um café ou um jantar com um amigo ou com a amiga na terça-feira à 1 da tarde e vamos. Marcamos uma ida à academia ou ao ginásio às 10 da manhã connosco na sexta-feira. Ah, não apetece. E deixamos, ou seja, nós ficamos plantados no ginásio à espera porque eu desrespeitei a pessoa que estava lá, que neste caso éramos nós. Então eu cuido da agenda para todos e quando é para mim, eu adio, eu procrastino. Então, esta forma exato. de ter esta linguagem connosco, do tipo, não faz mal, eu adio para mim, só estas palavras causam um impacto no meu território emocional que me desvaloriza como pessoa e eu perco valor em Isso. relação ao mundo, o que me põe, por exemplo, a adiar o autocuidado e a capacidade de proteger o meu território e a só sentir útil ou necessário quando o mundo precisa de mim. E se eu só Uhum. funciono numa perspectiva de que quando os outros me pedem eu faço, mas quando é para mim eu adio, eu estou a dizer que o meu valor vale menos que o mundo. Perfeito. Todas as religiões, doutor Ivandro, têm como base, né? Ama ao outro como a ti mesmo. A ti Uhum. mesmo significa, né? Primeiro a Do mim, mesmo. eu tenho que me amar. Uhum. Isso, perfeito, condicionalmente. Para quê? Para que eu esteja bem e estando bem eu possa, sim, não é? Claro. Ser útil e maravilhoso para o outro, mas essa nossa educação muitas vezes distorce esse sistema, né? Primeiro o outro Sim. para depois eu. Então, assumir esse compromisso consigo mesmo, né? De ter essa saúde mental e Uhum. emocional, física, essas 7 áreas, essas 12 áreas da vida, não é? Sim. Física, mental, social, afetiva, sexual, Uhum. intelectual, enfim, lazer, tudo isso precisa estar em equilíbrio para quê? Para que eu possa dar respostas ao mundo de forma melhor, E to- e- mas sem essa paranoia, né? sim.
do profissional de saúde, muitas vezes, que fica nessa vaidade, nessa empáfia de querer ser maravilhoso Uhum. para o outro, Não. antes de ser Uhum. para si mesmo. Então, eu chamo de vaidade, viu, Uhum. doutor Sim, Ivan? sim. E é importantíssimo nós percebemos que o nosso valor, como é que eu vou querer que alguém me valorize se nem eu sei me valorizar a mim próprio, não é? Portanto, tem que haver esse autocuidado, porque as pessoas esquecem-se que a linguagem que nós usamos para pensar, porque o pensamento só funciona e só existe porque nós usamos a linguagem é feita de palavras e as palavras têm conotação emocional. E a qualidade das minhas palavras vai ter um peso no meu padrão emocional, na maneira como eu me sinto. E se eu não Maravilha. percebo que a comunicação que eu faço comigo vai alterar a forma como eu me sinto em relação ao mundo, eu estou, se calhar, a perder uma ferramenta que está na minha zona de poder, porque eu tenho capacidade para isso, só preciso é desenvolvê-la. É um ginásio mental, é uma academia mental, não é? Perfeito. Estima-se que nós temos de 60 a 80 mil pensamentos por dia, né? Olha que curioso isso, né? Esse mecanismo de pensar o tempo E se estiver todo, com essa problemas de elucubração. ansiedade, ainda agrava, ou se estiver deprimido. Exatamente. Então, ou excesso de Uhum. futuro ou excesso de passado. Então, de fato, eu preciso começar a estar consciente desses pensamentos, Uhum. né? E trocar essa coisa de, não há pensar positivo, não, é pensar com qualidade, né? O que que eu estou pensando nesse exato momento, né? Qual é a natureza dos meus pensamentos, Uhum. né? O que que isso está me levando a um bem-estar ou está me deixando mal? E geralmente, doutor Ivandro, esses pensamentos são de crítica, de ataque, de condenação, Uhum. de maledicência, Certo. de queixume, não é? Em relação a si mesmo e ao É outro. aquele grande amigo, Então, não é? É enquanto aquele grande amigo que nós supostamente devemos ter dentro de nós, que afinal só está ao nosso lado para nos derrubar. E nós temos que ser os nossos melhores amigos, porque somos a única constante do princípio até ao fim da nossa vida. Se com quem eu moro exato, somos nós, se com quem moramos uh, estamos sempre a dar cabo da nossa cabeça. é lindo isso, é maravilhoso. É a única coisa que você controla são, de fato, os seus pensamentos. Olha que lindo isso, né? A qualidade dos seus Uhum. pensamentos. Tanto cultivar bons pensamentos por meio da meditação, por meio das boas leituras, da convivência, de você focar de fato, né, nas Uhum. coisas que te fortalecem. Por exemplo, há mais de 10 anos eu acho que eu não assisto mais televisão, noticiários. Cíntia, você se tornou uma alienada? Não, eu Uhum. foco naquilo que fortalece, naquilo que me dá ímpeto, alegria de viver, motivação, Uhum. saúde mental e emocional. E resultado disso é que eu tenho mais força, mais energia vital para ter um sistema imunológico bom, Uhum. não é? Claro. Ajustado, para me dar saúde para os órgãos e para exercer o meu trabalho com maestria, com alegria, Uhum. com bom senso, Esse, não é? Com... a propósito do sistema imunitário, a saúde mental e a maneira como nós conseguimos cuidar desse valor que nós temos que ter, de cuidar de nós mesmos, tem um peso no nosso sistema imunitário. Ou seja, quanto mais inseguro ou mais doença mental eu tenho, mais vulnerável fica o sistema imunitário. Por exemplo, a predisposição para apanhar doenças ou desenvolver doenças físicas aumenta quanto mais inseguro ou mais doença mental ou mais ansiedade ou mais depressão as pessoas tiverem. Quanto mais eu consigo ganhar ferramentas para me conhecer, para estar mais seguro de mim próprio, para saber pensar melhor sobre a minha própria vida, usando uma narrativa de copo meio cheio e não copo meio vazio, isto tem uma resposta imunológica mais forte, o que me vai proteger face, por exemplo, a vírus e bactérias. Isto é uma evidência, não é opinião, é uma evidência que a ciência demonstra pelo facto de que pessoas mais seguras ficam menos vezes doentes. Por exemplo, Isso. aquelas expressões, vaso ruim não quebra, e nunca estão doentes. Não é? Mas isso não tem a ver com vaso ruim, tem a ver com pessoas mais seguras de si próprias e que se conhecem melhor. E quem se conhece
E geralmente consegue gerir melhor a sua saúde e o seu autocuidado também. enxergar, doutor Divandro, essa divindade, né? Que falando de Uhum, espiritualidade, sem ser necessariamente a certo. religiosidade, mas enxergar essa divindade, essa percepção de que você faz parte de um todo, Uhum. não é? De que você é perfeito, de que você é imaculado, sem manchas, que você é uma pessoa Que é, está, perfeita porque a fonte é sim, perfeita, não sim. é? E que estamos aqui, sim, para evoluir e para aprender, Uhum, mas no teu irmão tu te salvas, ou seja, aprender a ver essa perfeição no outro também, porque da feita que eu fico atacando o outro, o meu inconsciente, o meu cérebro claro. não sabe que eu estou me referindo ao outro, e sim, ele entende que sou eu, para o inconsciente Al- só tem eu. Aliás, se eu atacar na comunicação, a Cíntia já não ouve. A Cíntia vai se querer é defender. E, portanto, não vai estar Exato, preocupada em escutar o que eu estou a dizer, vai estar preocupada em preparar o que quer dizer para se defender. Portanto, exato. nós não vamos Então, ouvir, nós vamos conflituar. atenção para os seus pensamentos de ataque, de crítica, de julgamento e de condenação para o outro, porque o seu cérebro, o seu inconsciente, Uhum. reitero, não está entendendo que é o outro, não Uhum. é? E aí você fica cada vez mais inseguro, cada vez mais vulnerável, cada vez mais doente emocional e mentalmente. Por quê? Porque você Claro. tem muitos pensamentos de condenação. Então, reconhecer essa infabilidade, essa pureza, essa ingenuidade em si, no outro, faz sim a gente ter relações mais saudáveis consigo mesmo e com o outro, não é? Uhum. Sempre focando no bem comum, sempre focando nos objetivos que Aliás, se tem, não a é? propósito disso, temos aqui os nossos seguidores a dizer, por exemplo, António, a forma como eu me comunico com os outros é uma das minhas grandes falhas, que vai sendo debelada, mas o caminho ainda é longo. Isto é bom, não é? Porque a consciência de que é uma falha e que eu estou a trabalhar sobre ela e sei onde é que quero chegar. Portanto, o caminho ainda é longo, mas nota-se que há aqui um processo consciente de que a pessoa está a querer melhorar. Isso para você, Antônio, se comunicar bem com o outro, não é? Uhum, Observe sempre, né, a reação dessa pessoa, peça feedback, não é? Como nós comentamos aqui, comunicar é um processo de fato complexo, porque você tem que levar em conta, não é, a comunicação do outro, como o outro está interpretando a sua mensagem. Veja, a comunicação é processo, claro. mas eu, como disse o doutor Ivandro, preciso assumir essa responsabilidade Uhum. pela minha comunicação e observar, não é, se essa comunicação está chegando a bom termo no outro, se o outro age de acordo com o objetivo que temos em comum. Sempre um ganha-ganha, sempre a comunicação é edificante, para eu ganhar, o outro não precisa Esse, perder, a menos que o outro precise. exa- Então, sim, o outro não tem que perder, mas quando muitas vezes inconscientemente a pessoa quer que o outro perca porque está a agredir, porque está a ofender, está a querer magoar o outro, porque está descontrolada, porque geralmente quando há uma atitude em que muda o timbre, muda o tom, muda a qualidade das palavras para pior, isto geralmente é porque o outro está a ser um obstáculo para a minha vida. E então eu tenho que perceber, e isto é uma consciência fundamental para a comunicação, por exemplo, em relação à ofensa. A ofensa é uma escolha minha e não de quem quer me uhum, ofender. Em termos do isso. espectro da maturidade emocional, a resposta emocional mais imatura é a violência. É quando eu parto para a agressão física, quando o mundo ou quando me dizem coisas que eu não gosto. Isso, a violência física, é a forma mais imatura emocional de nós lidarmos com os problemas. Depois passamos para a Exato. agressão verbal, por aí fora, mas quando nós vamos para o território no outro extremo da maturidade emocional, quando eu sou maduro emocionalmente, a ofensa passa a ser uma escolha minha e não de quem me quer ofender. Ou seja, o outro, a ofensa é quase que uma. É quando alguém agride, é como se fosse uma pedra quente que eu quero atirar e queimar alguém. Mas eu
se sou maduro, eu vou-me desviar e escolho não ser ofendido. Mas essa pedra quente queimou a mão sempre de quem atirou. E, Uhum. portanto, eu tenho que ter esta capacidade de, por exemplo, se sou careca e alguém diz, oh careca, eu, não sabes careca que eu não gosto. Porquê é que eu estou a sentir-me ofendido? É verdade? Se é verdade, porquê é que eu vou ficar ofendido? Se não é verdade, porquê é que eu vou ficar ofendido? Por isso a inteligência emocional é tão importante, não é? Uhum, Entre o estímulo e a resposta, há uma capacidade de escolha. Essa é uma frase do Stephen Covey, uhum, do livro maravilhoso Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente uhum, Eficazes. Repito, entre o estímulo da ofensa e a resposta, não é, do meu ataque, há uma capacidade de escolha. Eu posso escolher, como você disse, não é? uhum, Atacar, ou eu posso escolher pensar assim, poxa, o que que isso está me ensinando, uhum. né? O que que eu posso aprender com isso? Eu vou deixar isso para lá ou E, eu vou e é muito difícil, refletir? porque essa capacidade de nós amadurecermos para evoluirmos nesta trajetória em termos emocionais, para não reagirmos à vida, mas agirmos sobre o que acontece, aí é que Isso, entra a nossa arte de saber comunicar. Porque é isso que me vai pôr mais eficaz a comunicar com os parceiros, com os filhos, com a família, com os colegas de trabalho, com as chefias. E é por isso que os bons líderes nas empresas são aqueles que sabem ser bons comunicadores e não chefes. isso, Porque o chefe comunica isso. mal, porque é autoritário, enquanto que o bom líder consegue dialogar aceitando e quase que até valorizando a importância do erro e da falha para a criatividade e para o sucesso. Porque eu nunca vou conseguir ser capaz de resolver problemas se eu não aceito que o erro faz parte integrante do processo. E para isso eu tenho que conseguir Perfeito. comunicar, quer comigo, quer com a minha equipa, para fazer um brainstorming e com essa discussão aparecer no meio do debate aceso, que muitas vezes pode surgir por pontos de vista diferentes, momentos de eureka. Mas se eu tenho medo de dizer o que eu quero dizer e o outro tem medo de comunicar comigo, então não vai haver momentos de eureka e vamos começar a dizer mal um do outro, o que tornamos duas pessoas imaturas e acabamos por afundar a empresa e depois ficamos a trabalhar ou a deixarmos de trabalhar precisamente porque não soubemos comunicar. Perfeito. Por isso tão importante o autoconhecimento, de eu olhar por trás das palavras, doutor Ivandro, o subtexto, o que subjaz por trás Uhum, daquela daquele ataque, daquela ofensa, daquela crítica, daquele mau humor, daquele mal-estar. O que está se passando com essa pessoa nesse momento? Então, eu ir mais a fundo, não é? E muitas vezes deixar a pessoa falar, porque a palavra é terapêutica, você como uhum, psicólogo clínico sabe disso, né? O quanto a palavra pode ser é curadora, não pode ser, ela é curadora, então deixar o outro falar e você se calar no momento, não é, da tensão, uhum. deixar, não é, aquela contenda se apagar, vamos colocar assim, para quê? Para que com inteligência você possa resolver a situação, como isso é comum entre os casais, Sim. não é? A pressuposição, por exemplo, você deveria ter feito tal coisa, por que que você não E a fez? propósito, Então, a propósito essa. disso, Cíntia, como são maravilhosas as vidas que nós podíamos ter feito. Aham. Não é? São sempre maravilhosas as vidas que eu podia ter feito, as escolhas que nós podíamos ter feito, tal como o que nós ainda não fizemos. Aquilo que ainda não fizemos é que vai ser, porque nós estamos a perder o momento para construir o caminho. Porque eu só consigo agir sobre o meu mundo na única realidade que existe, que é o presente, é o aqui e é o agora. Se eu não consigo agir Maravilha. agora, eu não vou nunca mudar o passado e, portanto, se eu deixo que ele me faça sombra permanente, eu vou-me arrastar com um peso e uma mochila que não me permite construir novos caminhos. E se eu consigo, se eu passo a funcionar em função do que eu ainda não tenho, eu estou sempre com o credo na boca porque ainda não lá cheguei, então eu estou sempre em ansiedade, estou sempre aflito, não é? Eu fiz, mas eu devia ter feito mais. Mas a versão que eu nunca fui, nunca existiu. E eu não posso pensar na narrativa desse pensamento, nessa comunicação interna,
Não posso pensar que o meu valor é comparável com uma versão que eu nunca fui. Uhum. E que você pode ser. Claro, não é? Isso é essa capacidade de escolha maravilhosa, né? Diante da situação, você tem infinitas possibilidades, você tem uma paleta de muitas cores para pintar esse quadro da sua vida, portanto, saia, né, da repetição cega, daquela repetição envelhecida, pare de colocar toxicidade no presente e Uhum. faça novas escolhas, saia dessa zona de Aliás, conforto, que de muitas conforto não pessoas tem nada. discutem por causa disso. Quantas vezes nós vemos discussões de casais ou em empresas até, que a discussão é a mesma há anos. Há 5 anos que eles discutem o mesmo tema, da mesma forma. Tipo, vira cassete, não é? Vira disquetes, vira o CD. Parece Isso, que então não vemos isso nos precisa. pais, vemos isso nos avós, vemos isso nas famílias, vemos isso dentro das equipas das empresas que já existem há muito tempo, que aquelas pessoas parece que há ali um fator que despoleta a discussão para que seja sempre igual. Do tipo, olha, começou, vamos deixar esse mundo falar que aquilo vai dar briga daqui a pouco. Perfeito. Maravilha, essa autorresponsabilidade, esse protagonismo que você defende, doutor Ivandro, nesse seu projeto Livremente, responde tudo, não é? Porque eu sou, sim, responsável diante de tudo aquilo que me acontece, e é maravilhoso, né? Está aí a física quântica mostrando isso, essas E dá um infinitas poder, não é? Passa possibilidades a que eu ter um poder na mão, porque se eu sou vítima, eu nunca tenho também poder. posso. É o mundo que está quase que a esmagar-me. Se eu visto o lugar de vítima, é tudo contra mim. É o outro que não entende, é as coisas que não acontecem, é a realidade que não ajuda. E, portanto, eu tenho que perceber, ok, isto é o que eu tenho, e agora o que é que eu faço com isto? E aí eu passo o poder para o Isso, meu lado. E quando eu tenho poder, eu vou ter duas áreas fundamentais, que é quando eu tenho o poder na mão, eu vou ou assumir a responsabilidade, ou então eu vou ser culpado de não cuidar de mim próprio. Então, como eu não maravilha. quero ser culpado, eu assumo a responsabilidade, porque a responsabilidade menos a culpa aumenta a competência. Então, a minha competência aumenta porque eu assumo a responsabilidade. Maravilha! Nós não podemos controlar as marés, os ventos, as tempestades, mas podemos ajustar a vela da É nossa vida, exatamente. a frase maravilhosa do Sêneca, né? Então, Uhum. você assumir É que eu diz isso, aqui a você Marlene, realmente. A Martilene Ferreira, seja estoico, é isso mesmo, Martilene? E aqui o António, uma boa comunicação envolve sempre uma boa dose de autoestima. Claro. E antes Isso, da autoestima, autoconhecimento, porque quanto mais nós conseguimos conhecer quem somos, mais passamos a saber gostar de nós mesmos. Todo mundo em algum maravilha. momento sente medo, exatamente. Medo do medo não anula o medo. Não, não anula o medo. Faça as pazes com o medo, né? Traga o medo para junto de si, porque o medo é maravilhoso. O medo está dizendo o seguinte: se prepare, porque pessoas importantes vão estar lhe ouvindo. Então, se Exatamente. prepare da melhor forma, com Aliás, não há elegância. heróis sem medo, não é? Quer dizer, a coragem só existe porque há medo. Se nós tirarmos o medo da equação, desapareceu a coragem. A coragem é o confronto com o medo. Coragem, coragem, agir com o coração, né? Olha que lindo isso, né? Vá com medo. Se você está preparado, Vá. vá com medo de tudo. Se você não está preparado, você se torna, perdão da palavra, doutor Ivandro, o burro motivado, aquele que Sim. quer, mas não tem o devido preparo. Então, preparação, não Uhum. é? Com uma boa dose de medo, você fica irresistível, você fica exuberante. Por quê? Porque as pessoas percebem em você uma profundidade, Uhum. um preparo, o autoconhecimento, e você consegue, não é, criar sim estímulos favoráveis para esse bem comum que é a comunicação, não é? Sim. Que é tornar algo comum, que é criar condições para ampliar a percepção do outro, Uhum. não é? Ampliar as vistas do Alex, outro. Isso é que é isso maravilhoso. que a Cíntia vai fazendo com as pessoas, de um ponto de vista particular, e com as empresas também, não é? Isso, isso. Aliás, doutor Ivandro, eu gostaria de convidar, gostaria não, convido a sua Uhum. audiência. Amanhã nós vamos ter um super aulão, chama-se Comunicação de Alta Performance, justamente ensinando essas técnicas de oratória, de Estão a comunicação ouvir os verbal. estoicos. Vão assistir, meus estoicos.
Maravilha, para você, de fato, não é? Criar esse campo Uhum, favorável para uma comunicação mais aberta, nesse ganha-ganha, para uhum. edificar e conquistar novos resultados na vida. Certo. Diz aqui o Sandro, todos temos medos e não podemos deixar o medo de nos parar e impedir as nossas ações. A capacidade de ir adiante, mesmo com o medo, é a coragem. É isso mesmo, era o que estávamos a acabar de dizer. É isso mesmo, Sandro. E o mundo está a ficar cada vez Isso. mais louco e desconecto. Não, está a ficar diferente. Está a ficar diferente por isso é que é importante nós percebermos que as coisas estão a evoluir e vão dar a algum lado. O que importa é que se nós conseguirmos ser mais inteiros, mais conhecedores das nossas capacidades e percebermos que não nos podemos anular na relação com o mundo, nós vamos ter um mundo sempre melhor. Sempre. Isso, cuide desse mundo que os nossos queridos ouvintes estão ouvindo. O mundo é o quê? O reino dos céus é o quê? Né? Uhum, É a nossa essência, é a nossa percepção da realidade, é esse nosso estado consciente, não é? uhum. Então, faça desse seu mundo algo cada vez mais equilibrado. Cesse os estímulos negativos, porque eu prometo, se você se mantiver assistindo os noticiários todos os dias, você vai criar um ruído mental Certo. gigantesco. Então, faça algo pela sua saúde mental e É uma emocional, escolha. né? Desliga. É uma escolha. É uma escolha, né? Para quê? Para viver bem, para ter saúde, para fazer o que você quer nessa curta passagem. Porque morrer, né? Uhum, Essa passagem aqui, a gente sabe que a gente vai. Esse corpo tem um prazo de validade. Agora, viver com medo não é viver. claro. Então, é sob a égide do medo, não é? Quando você coloca o medo à sua frente, você se torna aquela pessoa acanhada, tímida, aquela pessoa que não consegue, não é, Eu já contribuir partilhei, consigo e já com o partilhei algumas experiências desse género, em que no princípio, quando eu comecei a dar aulas, ou quando fui, sei lá, a primeira vez à televisão, eu estava cheio de medo e fiz uma coisa maravilhosa que eu, neste momento, estou muito grato de ter passado, que foram figuras tristes. Eu fiz figuras tristes, figuras que correram mal, e graças à experiência de ter falhado nesse processo, a tentativa e erro e o abraçar a experiência que falhou ensinou-me a fazer melhor na segunda tentativa. E na segunda que falhou, eu fiz melhor na terceira. E a terceira já não errei tanto. E à quarta já fiz melhor. E à quarta já não foi tão mal. E à quinta já foi melhor ainda. E é por tentativa e erro e aceitar e abraçar a falha que é preciso ter para chegar onde vale a pena. isso. Perfeito, o cérebro não resiste à repetição, não é? A excelência, dizia Aristóteles, vem da repetição, não é? De Uhum, você fazendo esses ajustes finos todos os dias. E é isso que nos dá esse caminhar com passos firmes, que faz você falar com claro. assertividade, com ênfase nas palavras, com atitude interna E é bom positiva. falhar. Essa É experiência, bom. então, querido ouvinte, se lance ao desconhecido, como Uhum, fez o doutor Ivandro, se lance a esse uhum. novo, porque é um novo que vai te levar para o campo, não é? E, Das infinitas possibilidades que vai te dar o claro. E sucesso. na comunicação é o quanto nós falhamos nas primeiras tentativas voluntárias de querer melhorar que nós aprendemos Isso. as melhores lições, não é? Exato, muita gente boa não se permite fazer uma live como essa. Uhum, Ah, mas o que vão dizer? Não, comece. Comece de onde você estiver e você vai ver que o mundo clama pelo seu conhecimento, pela sua. Ah, mas muita gente está falando disso. Não como você fala, não do claro. jeito como você conta as Por histórias, exemplo, não com suas lentes mentais. o Arnold Schwarzenegger, com quem eu estive em Birmingham, no jantar de homenagem à carreira dele, ele partilhou que quando ele foi para a América, ele é austríaco e o sotaque dele é alemão. E ele nunca conseguiu perder o sotaque e era muito pior quando ele chegou à América. Então ele, na altura, porque o sonho dele era acabar a carreira de culturista e depois dedicar-se ao cinema, ele começou a entrar nas festas e nos eventos de Hollywood em que ele era quase que chamado para ser o bobo da corte, porque era um armário, aquele corpo gigante cheio de músculos, e depois pediam para ele repetir frases para gozarem com a comunicação dele. Hey Arnold, can you repeat this? Can you say, I'm in America and I love to be here?
E ele dizia, I'm an American, I love to be here, it is really good, yeah. E aquele sotaque que ele depois fazia servia de todos começarem a gozar com ele. Então ele assumiu que eu preciso assumir que eu vou ser o macaco do circo ou do zoo durante um período de tempo para eu conseguir chegar onde eu quero. Ele sofreu durante aquele período de tempo, mas aquele sofrimento com sentido trouxe o resultado que ele queria. Então ele suportou o processo de evolução e hoje em dia, graças àquilo que era uma vulnerabilidade naquela altura, hoje é um ganho para ele, ou seja, não era uma liability, it's an asset now, ou seja, não é ganhar a palavra, portanto, é um benefício. Ele passou a ser, a marca dele passou a ser o sotaque. Então, quando o Arnold Schwarzenegger fala, toda a gente sabe que é a voz dele, porque ele tem aquele sotaque parece que tem comida na boca. It's important for me to do this, it's very good for me to be around here, to appreciate Cynthia, very good, and now we can talk more about communication and all this. E podia... Só possível, a tragédia virou uma bênção para Exatamente. Virou seu maior ganho, maravilhoso, né? E é isso. Fazer das nossas adversidades os nossos maiores ganhos. A pandemia, por exemplo, né? Todo mundo ficou de cabelo em pé, meu Deus, e agora eu vou passar necessidade? Não, quantas bênçãos... Descobriram, claro. Vamos, as pessoas que se foram, mas quantas bênçãos, né? Em forma de habilidades, de competências, de visão de criatividade mundo, que aumentou. Com a pandemia. Claro, a criatividade para inventarem novas oportunidades de negócio, arranjarem forma de ganhar rendimentos, criarem alternativas profissionais. Portanto, muita gente descobriu caminhos por causa disso. A luz brilha mais na escuridão. Agora sim, reconhecemos mais, né, as nossas capacidades. Então, que maravilhoso, nós não temos mais desculpas e nem justificativas para não começar, para não ir para o novo, para não se comunicar com o mundo, porque, não é, faça da sua desvantagem o seu maior ganho, e eu tenho certeza que você vai conquistar essa saúde, primeiro, mental e emocional, você com você mesmo, todos os dias. Eu sou perfeito, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou a força do bem, eu sou a divindade agindo aqui, e depois com o outro, né? Vendo no outro a perfeição, vendo no outro a possibilidade, não é, de criar parcerias, de fazer negócios, de criar condições para um mundo melhor, que é o que está precisando, né? Essa paz, essa comunicação edificante que, não é, favorece a todos. Aqui é mais a Gois, que diz, espero que fique gravado, tem muito barulho aqui. Sim, vai ficar gravado, vai ficar disponível aqui no Instagram e vai também ficar disponível a partir da manhã no YouTube, no meu canal do YouTube. Convido já depois a subscrever. Ótimo, maravilha. E só ver aqui mais alguma coisa, portanto vai ficar gravado assim. O poder da presença, da Amy Cuddy, exatamente. Estávamos aqui na conversa, já reparei que agora passou realmente, o nosso tempo voou e nós estávamos aqui a conversar e deixei passar aqui realmente estes comentários excelentes dos nossos seguidores, a quem agradeço bastante, muito participativo, grandes estoicos aqui, muito atentos. Adorava oportunidades só com a linguagem corporal. Claro, a linguagem corporal diz muito. Esta conversa tem que continuar noutra live, muito bom. Com certeza. Será com gosto. Sim. E depois diz aqui ainda, esta ainda é a frase ligada ao comentário da metáfora da andorinha, ou por morrer uma andorinha não se acaba a primavera. Também essa é uma versão variada também desse ditado popular. Mas é um bom exercício. Peguem uma lista de ditados populares e façam um exercício de pegarem na vossa própria vida e pegarem em experiências particulares que encaixam no ditado popular. Isso. Bom exercício para fazerem. Maravilha, eu adoro quebrar essas frases, né? Esses convencionalismos, eu adoro quebrar isso e ressignificar e trazer um novo sentido. É maravilhoso. Deus ajuda quem cedo madruga? Não. Deus ajuda quem dorme o suficiente para se sentir bem e produzir bem durante o dia. Ressignificar, né? Isso é maravilhoso. Diz aqui o Sandro, vou ter que rever essa live no YouTube novamente.
Com certeza, meu amigo, é isso aí. Ah, maravilha, Sandro. Maravilha. Uma boa Nosso querido comunicação, amigo diz Sandro. aqui o António, uma boa comunicação não envolve perdas, mas sim concessões. E muito mais, não é só perdas nem concessões, não é, Cíntia? Tem uma boa comunicação envolve muito mais do que perdas e concessões, Comunicação é tudo. Aliás, eu quero mostrar aqui, doutor Ivandro, para certo? os nossos Seguidores, o teu livro, não é? estoicos Aham. ouvintes. Quem se comunica enriquece. Essa é a sétima obra da autora que vos fala, Você tratando, tem né, o livro, mostrando que Cristiano comunicação. Ronaldo, é CR7. Oi? Você tem Ah, sim, livros, é uma marca, não é? 7 livros é um número mágico. É. número mágico, maravilha. E esse livro realmente ficou mágico, ele está fazendo sucesso em Uhum. todo o Brasil e outros países também. E trata dessa comunicação que leva as pessoas à ação e à reflexão, não é? Como é que eu ajusto a minha comunicação para criar um campo favorável para parcerias como essa que nós Sim, fizemos aqui, doutor Ivandro, né? Eu não conhecia, e certo. aí, por meio da comunicação, nós estamos aqui hoje entregando a nossa mensagem para essas pessoas todas e as que virão assistir. Uhum. Então, isso é comunicação que gera um resultado positivo, Que né? cria Que valor, cria parceria, exato, que consegue adicionar cria valor. valor. Diz aqui a mais egóis, algumas pessoas simplesmente despejam o seu ódio em qualquer pessoa. Claro. Mas nunca se esqueçam que quando muita gente despeja o seu ódio em qualquer pessoa, o fator comum a todas as pessoas a quem essa pessoa despeja o ódio é a mesma pessoa. Exatamente, né? Para eu despejar o ódio tem que passar por mim, né? Não tem jeito. Então, eu tomo esse veneno esperando que o outro morra, é um desafio. Então, Exato. cuidado, observe, todo mundo que lhe incomoda são pessoas abençoadas para lhe mostrar o que você precisa curar dentro de Olha, a você. Lorival Zendron diz que o seu livro é maravilhoso. Parabéns, Cíntia, top este livro. Obrigada. É, Maravilha. Aliás, quem quiser ter acesso ao livro, viu, doutor Ivandro, no site leva o nome do livro ok. quemsecomunicaenriquece.com.br. Pode adquirir o seu livro Ok, lá. portanto, não se esqueçam, quem se comunica bem, enriquece.com, esse site, não é? Portanto, Quem se comunica. Cíntia, são 11 e um quarto aqui em Portugal, são 7 e um quarto no Brasil, 1 hora voou, a conversa foi fluida, foi Oi, ótima, não é? Portanto, nem percebi que passou realmente 1 hora. Um, maravilha. nós espero que os nossos seguidores, os nossos estoicos seguidores, possam perceber que foi nossa preocupação aumentar a consciência da importância da comunicação. Ao perceberem É esta isso. consciência, têm noção, se calhar, das vossas fraquezas e das vossas forças, o que é um benefício nós conhecermos onde é que estão as nossas fraquezas e as nossas forças. Isto faz com que, a partir do momento que tenhamos consciência, eu aumento o risco de me sentir culpado se eu não agir sobre o problema. Então eu vou ter que assumir essa responsabilidade de cuidar de mim próprio. E, portanto, é esse o espírito com que esta live possa dar esse contributo. A vossa capacidade de pegarem em tudo que foi dito, investirem no vosso autoconhecimento, perceberem, através destas ferramentas que nós hoje falamos. Eu tenho uma ferramenta que, se quiserem também, aliás, está sempre com 50% de desconto no final destas lives durante 24 horas, que é um curso de desenvolvimento pessoal Inside Out, que tem 7 módulos com perguntas específicas para autoanálise e para autorresposta, em que tem vídeos e slides e PDFs associados para investirem tempo nessa autodescoberta, sustentado em ciência e em exemplos e também em exercícios e perguntas objetivas para que possam se conhecer. Portanto, vai ficar tudo nos stories e depois nos links dos posts que vão ficar partilhados. Portanto, é uma oportunidade ótima de vocês se conhecerem, de comunicarem melhor e espero que no final tenham mais valor ainda do que aquele que já têm neste momento. Cíntia, foi um prazer enorme Maravilha. tê-la como convidada no programa. Vamos ter que repetir um dia destes à vontade, não é?
Vamos sim. E diga, diga. Maravilha, muito obrigada, doutor Ivandro, pelo convite, pelo seu trabalho maravilhoso, altivo, um trabalho Uhum. exuberante, né? Eficaz, que ajuda tantas pessoas. E eu tive essa honra, essa satisfação Muito de obrigado. hoje, né, ouvir um pouquinho desse vastíssimo conhecimento E seu vice-versa. e E agradecer. vice-versa, porque uma coisa que eu gosto de fazer é que gosto de falar com pessoas que acrescentem valor sempre nestas lives e neste projeto online, porque ao fim e ao cabo, com a pandemia e com as pessoas a fecharem-se em casa e a estarem mais limitadas nas interações, as pessoas acabaram por gastar muito tempo ou desperdiçarem tempo em muitas coisas online e muitas delas Isso. sem utilidade nenhuma. E como na área de desenvolvimento pessoal eh, há muita coisa, porque hoje em dia o mundo passou a ter muita informação na área do desenvolvimento pessoal, informação de índice, informação só de embalagem, falta muito conteúdo naquilo que anda no mercado. E uma recente investigação que eu vi, só um em cada 100 nestas áreas do desenvolvimento pessoal é que tem de facto o conhecimento científico para suportar aquilo que muitas vezes está a ser feito. Ou seja, eu não quero que, e o que nós vemos muitas vezes é a própria história de vida que serve como exemplo, eu não quero que a minha história de vida seja um modelo para as pessoas imitarem ou copiarem, porque a cópia é sempre pior que o original. Eu quero que as pessoas tenham a capacidade de, através do conhecimento científico e com os exemplos que nós podemos dar, não como modelos, mas com os exemplos que nós podemos dar, com aquela ciência que pode estar associada, as pessoas se possam conhecer melhor e tornarem-se mais inteiras e mais responsáveis, porque é só assim que nós vamos ter sociedades melhores, democracias melhores, países melhores e uma comunicação muito mais eficaz. Maravilha, muito obrigada. Uma E boa noite. comunicação é tudo. Quem se comunica bem, vive melhor. E Gratidão, muito obrigada. fiquem, não se esqueçam do livro. Maravilha, Uma boa noite a maravilha. todos e até para a semana. Adeus. Uma boa noite, um abraço, Portugal. Valeu. Abraço.